algo que Deus tem trazido no meu coração sobre a sua própria palavra, é até onde ela se estende em nossa vida. Você sabe que é interessante a gente levantar algumas coisas aqui? Porque a palavra de Deus, por mais que ela, amém, foi escrita há muito tempo atrás, a força que ela tem hoje não tem como dimensionar. Você olha para a palavra de Deus hoje, parece que ela foi escrita ontem para nós, ou até no mesmo dia. A forma que a palavra trabalha, a forma, amém, que ela nos abre, ou seja, nos revela, a forma que ela vai dividir da alma e do espírito é uma forma sobrenatural. Às vezes que a gente abre a escritura, eu tenho sempre falado isso, não é frase, é uma verdade. A gente abre a escritura, a gente sabe que algo de nós precisa morrer. É aquele manual nos dando a instrução de como nós devemos andar, mesmo que a gente tenha umas boas ideias. Eu gosto muito de falar isso, que a gente sempre fala que quer fazer a vontade de Deus, mas parece que a gente quer convencer Deus que a gente está certo. Eu acho interessante porque quando você vai ler as Escrituras, amém, e a Bíblia diz, passa o céu e a terra, mas as minhas palavras elas vão permanecer. Elas têm uma capacidade de trabalhar nos nossos dias atuais e é incondicional, isso é fora do normal. Eu gosto muito porque o que sustenta isso é a graça. É a graça que dá força que as palavras que a gente escuta, que foram ditas anos atrás, hoje pode fazer efeito em nossa vida. É a própria graça de Deus que faz isso. Eu estava pensando sobre isso, eu estava construindo isso, eu disse, Deus, como é que pode? Eu sempre gosto daquele momento que Pedro, ele não é reservando o texto, mas eu gosto de usar isso, palavras de vida eterna. Claro que é palavras de vida eterna, é uma palavra que na eternidade, no passado, tem mesmo efeito no presente. Quando Pedro fala assim, para onde a gente vai se só tu tem as palavras de vida eterna, ele está dizendo, aquilo que foi dito no passado, que é dito no futuro, tem a mesma força no presente, olha só. Eu acho muito interessante isso, porque Deus não está se esforçando para nos convencer, é a graça que vai encharcando as palavras que nós estamos ouvindo das próprias Escrituras, amém, e naquele lugar que a gente acaba dando a credibilidade por meio da fé. Eu acho muito interessante sobre isso, gosto muito. Abra comigo lá em 2 Timóteo capítulo 3, glória a Deus. Tu és digno, Pai, você tem liberdade para glorificar, para exaltar o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3. Versículo 16, diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, na justiça. Novamente, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto plenamente e preparado para toda boa obra. Eu botei aqui a Bíblia, ela é um livro de formação para a vida, escrito para nós enquanto a gente está aqui peregrinando a estrada, ou seja, andando. Somos aqueles que só passamos por esse planeta, amém, revelando e demonstrando uma fé verdadeira e genuína. Sabe o que é interessante? A fé desconstrói todo o conceito que a razão levanta. Eu gosto muito de levantar isso, porque quando a tua razão acaba, amém, é a fé que lança o pavimento para você andar. A fé coloca o chão, queridos, amém, onde não há. Quando você perde totalmente a capacidade de ter razão nas coisas, existe uma palavra chamada fé, que funciona na ausência das palavras, onde a tua razão era construída. Você vai lá e vai construindo. Daqui a pouco você diz, cara, agora eu não sei mais. É que a fé precisa trabalhar aí. Eu acho interessante porque a fé ela vai trabalhar na ausência daquilo que você não tem a capacidade de produzir. Por isso que ela tem força de mudar a nossa vida. E a fé é interessante que a gente para para sério. Eu estava pensando hoje, vamos fazer uma reflexão sobre parar para pensar sobre a fé. Eu coloquei até algo aqui bem interessante. Eu disse que a fé é um novo modo de enxergar as coisas, de ver as coisas. A fé faz que você pegue as escamas, amém, dos seus olhos, lá onde a razão te colocou,
ela vai amadurecendo quando o coração se rende a Deus. Logo, logo eu já vou entrar onde eu quero chegar com você aqui. Mas saber que a própria palavra de Deus, ela tem tudo que nós precisamos para os dias atuais, irmãos, nos faz fazer o quê? Procurar a palavra de Deus. Se nós sabemos que Ele é um manual para nos preparar, amém, para reinar com Jesus, ou seja, aqui está exatamente um currículo padrão de como eu devo viver minha vida. Está nas Escrituras, está nessa palavra. E quando a gente vem aqui, não tem a ver com a performance do pastor, não tem a ver com o louvor, queridos, amém, embora contribui muito, tem a ver com a palavra, que você tem a capacidade de sustentar depois que o culto acaba. É essa habilidade que você tem, amém, de parar e de saber que a tua fé, amém, ao culto seria um lugar de manutenção. Você vem aqui fazer aquelas manutenção. Você vem para cá, amém, dar eu não vou dizer, mas se você vem aqui para dar uma reparada, queridos, amém, na sua fé. Fazer as manutenções diárias, o culto de domingo, como se fosse a manutenção diária de uma fé que segunda-feira vai ser desgastada, precisa ser vivida, ser mostrada. Essa é a fé. E é bom nós pararmos para pensar sobre isso e analisarmos isso. Que a fé é como se fosse esse combustível que nos faz continuar quando a razão acaba. E ela nos dá essa capacidade de sustentar a Escritura onde a razão acaba. Uma fé verdadeira, ela se revela na travessia, na caminhada, na jornada. Esse é o Deus que nós servimos, que nos dá essa capacidade de entender. Então é uma fé pesada, ou pensada. Vamos pensar sobre a fé. A fé não é um atalho, mas é um caminho percorrido com o coração exposto. Ela não elimina o mar, mas ela ensina a atravessar. Eu acho interessante porque a fé, ela não acaba com a dúvida, ela só permanece até a dúvida perder sua força. Ela não acaba com a dúvida, ela vai permanecendo, amém, até que a dúvida vai perdendo a sua força. A fé, ela vai permanecendo, queridos, amém, enquanto tu continuar com o seu coração rendido, e a incredulidade também começa a perder força. Ela não vai eliminar a dor, ela não vai eliminar os obstáculos, as circunstâncias, mas ela vai te dar a sabedoria de você passar esse mar que você está vivendo, irmão. Glória a Deus. Quem é que não passou ainda por uma tempestade? Todo mundo passa por tempestade. Esse dia eu estava construindo isso, movendo sobre tempestade. Parece que Deus, olha, irmãos, eu vou falar para você, deixa eu levantar uma coisa aqui. Para mim, Deus é tremendo, porque Deus, ele diz, a palavra fala que ele tem todas as coisas. Ou seja, ele tem controle de todas as coisas. Quando eu olho, amém, para aquele momento que Pedro, que eles estão ali, que o mar se enfurece, e aí está todo mundo apavorado, diz, Senhor Jesus, nós vamos morrer aqui. Jesus diz assim, não é o que está acontecendo com vocês, homens de pequena fé. Aí ele diz assim, ó, tempestade te aquieta agora, tempestade se aquieta. Para e pensa comigo aqui, irmão, não quero dar um nó na tua cabeça. Mas peraí, agora eles falam assim, nossa, Jesus falou para o mar se aquietar, o mar se aquietou. Ele dá ordem para a tempestade parar. Ele diz para a tempestade te aquieta agora, tudo se torna bonança. Ele tem um controle de parar o que está te incomodando. Olha só, meu Deus, irmão, quando eu li isso aqui, daí eu pensei, meu Deus, qual é o perigo aí, pastor? Sabe qual é o perigo? Porque o mesmo Deus que tem a capacidade de parar a tempestade, por que ele não evita antes dela começar? Talvez esse seja o perigo para a gente vê um Deus que para a tempestade, mas a gente não vê um Deus que tem a capacidade de parar antes da tempestade começar. Porque o mesmo Deus que manda a tempestade tem o poder para dizer para ela cessar. Por que ele não evita a tempestade se ele tem essa capacidade de dizer, te aquieta agora? É como se Deus pegasse a gente e dissesse assim, vou te botar uma tempestade na tua vida para saber quem está aí. Meu Deus, quem somos na mão do Senhor Jesus?
O Deus que acalma a tempestade podia evitar, mas não evita para saber onde estamos em fé com Ele. Meu Deus. O Deus que nos prova para nos aprovar, irmão. Você parou para pensar que talvez o que você esteja passando tem a ver com o diabo, tem a ver com Deus te provando? Mas o interessante de estar na tempestade e vivendo isso é entender que o mesmo Deus que tem a capacidade de deixar a legalidade dessa tempestade chegar está conosco dentro desse barco, vendo qual é o nosso comportamento enquanto ela não passa. Gosto muito eu quero ler com você o Salmo 107. O Salmo 107, que ele fala ali sobre 4 grupos, né, que Deus está falando de resgatar ali em situações extremas: peregrino, prisioneiro, doente e o marinheiro. O Salmo 107. Acho muito interessante esse salmo. Salmo 107, versículo 23. Ai, Jesus. Então, como ele está falando ali de 4 personagens, 4 grupos, como eu disse, ele fala sobre o peregrino, sobre o prisioneiro, sobre o doente. Ele também está falando sobre um marinheiro que está na tempestade, onde todos nós vamos passar em algum momento da nossa vida. O Salmo 107, versículo 23. Fizeram-se ao mar em navios para negócios, na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Deus falou e provocou um vendaval. Olha só no versículo 25, diz que Deus ele provocou um vendaval que levantava as ondas, subia aos céus e descia ao abismo. Diante de tal perigo, perderam a coragem. Aqui está falando que eles perderam a noção, né? Cambaleavam ali, tortos como os bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam, reduziu a tempestade a uma brisa serena, ou serenou as ondas, né? As ondas sossegaram e eles se alegraram. O Deus os guiou ao ponto almejado, que eles deem graças ao Senhor por seu amor e por sua maravilha em favor dos homens. Sabe o que é interessante? Porque a Bíblia diz lá no 25 que Deus falou, Ele provocou um vendaval. Deus provocou um vendaval. O mesmo Deus que provocou agora fala que a tempestade tem que se aquietar. É interessante porque aqui fala dessa questão do marinheiro, ou seja, é aquele que tem a habilidade de lidar com o mar, mas chega um momento que as suas habilidades não têm força para vencer a tempestade. Não é que nem a gente, né, que a gente diz que conhece o mar pisando na areia. Não, irmão, é quando entra na água, bem, você acaba perdendo o horizonte, você não vê mais nada. E aquela tempestade começa e você não tem para onde olhar. Suas habilidades, sua sabedoria, elas começam a perder força, porque o que você precisa demonstrar é uma fé que vai funcionar no impossível. Ou seja, você não tem mais o que fazer. Se você fosse um marinheiro, habilidoso, isso é interessante, porque o Salmo está falando, aqui as habilidades não vão adiantar mais. Quem chegou nesse lugar, ou quem nunca já chegou nesse extremo, que por mais que seja habilidoso, chega um ponto da nossa vida que a gente diz, cara, eu estou no meio do oceano, que tempestade, que luta, aqui não adianta. Deus sempre me falava no meu coração, não. Você não vai viver aquilo que você sabe sobre mim, você vai viver aquilo que você realmente tem sobre mim. Aquilo que eu implantei dentro de você, aquilo que eu mostro quem você é. Então o marinheiro ele só clama porque percebe que as suas técnicas também não vão salvar ele. E é interessante porque aqui agora ele revela uma fé madura que vai nascer o quê? Quando o controle cai e o coração se rende. Quando nós depositamos totalmente a nossa fé diante do Senhor. Em Provérbios capítulo 13, o Senhor diz a Bíblia que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração. E não se apoiar no nosso próprio entendimento, reconhecer em todos os nossos caminhos. Nós revelamos a nossa confiança quando a gente confia em Deus, não no período de um culto,
Mas quando a vida vai nos apresentar os desafios que nós precisamos enfrentar com fé. Tem lugares que a fé precisa ser demonstrada e muitas vezes a gente quer demonstrar, amém, com conhecimento. Não tem a ver com conhecimento, tem a ver com a fé. Talvez que vai trabalhar no silêncio. Talvez teve lugares e há momentos que a gente vai passar, tempestades que Deus nos permite nós viver, que nós vamos ter que passar em silêncio. Por quê? Porque a única coisa que Ele quer ali é uma fidelidade silenciosa. Eu já tenho falado sobre isso. É aquela fé que funciona sem palavras, só no posicionamento. Você está aqui comigo, irmão? Ele não vai para frente, não vai para trás, não sai do lugar, mas também não murmura. Está quietinho, observando todas as coisas e confiando o seu coração no Senhor. Deus tem falado no meu coração sobre isso. Tenho entendido que as palavras, amém, ela tem força o suficiente para mexer nos nossos dias de hoje, mas vai ser tudo acompanhado com a fé. A fé precisa realmente, amém, está em todas essas palavras que nós estamos dizendo. Muita palavra a gente diz sem fé, por meio da tempestade que a gente está vivendo. Porque no momento da tensão e da dificuldade, o que a gente tem, muitas vezes é a fragilidade que ela é exposta pelas palavras. Mas o que Deus quer ver? Se nesse lugar, de mais barulhento que seja, de tempestade que você esteja vivendo, se existe ainda uma fé racional ali. Uma fé que funciona. Uma fé que te capacita a suportar. Eu tenho falado isso aqui. Claro que esse ano que passou, o ano que está chegando. O ano que passou, você nem fez a contabilidade de vitórias silenciosas que você teve. Você tem aqui comigo? Teve muita vitória silenciosa que você comemora sozinho. Você que nem eu comemora sozinho, fica assim. Obrigado, Jesus, venci mais uma. Porque essa é a vitória. Esse é o culto da vitória. Não é quando você vem para cá esperando receber algo das mãos do Senhor. É quando algo de você que atormentava, aguentava você conseguiu vencer. Para mim essa é a verdadeira vitória. Da libertação. Sabe que é algo interessante? Eu quero construir algo com você aqui. Eu vou abrir um parênteses aqui. Para esse ano, queridos, amém, que está vindo, é o ano que Deus tem me dado uma direção de não sair da cidade de Portão. Vou abrir meu coração aqui, né? Ao pastor com sentimentos. Sim, Deus falou para mim não sair da cidade. Então eu não vou sair da cidade. Está preparado para me ouvir? Quase todos escutam. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Nesse tempo eu estava pensando que o Espírito trouxe no meu coração. E eu não estou construindo aqui um lugar de vítima. É um lugar que Deus me levou. Sabia que eu não toco mais no coração de muitos aqui? Porque minha voz se tornou comum para muitos. E não é porque o que eu falo não é verdade. É porque você já se acostumou a ouvir minha voz. Porque quando a voz nova, amém, se apresenta, um som novo se apresenta, amém, a tua rendição com os seus ouvidos é maior. Você sabe quando você vem para cá, e você sabe que quando for o pastor que vai ministrar, eu sei que de lá para cá vai vir coisa que eu não quero ouvir. Todo culto que nós nos encontramos, ou seja, todo culto que você se encontra, que está na minha pessoa, você sabe que você vem para cá dizendo assim, ele vai falar uma coisa que eu não quero que ele fale. Ele vai mexer numa área que eu não quero que ele mexa. Por isso que diversas vezes eu não sou aceito, porque eu toco em áreas que você não quer que eu toque. Não que elas não existam, elas existem, só que estão com portas fechadas, estão com gases em cima. Eu sou aquele pastor metido que quer tirar gases para ver a ferida e dizer, cara, isso aqui tem que deixar ventilado. Está aqui comigo, irmão? Eu sou esse pastor, irmão. Eu sou aquele que diz, cara, está ferida aqui. Não deixa. Só que tem ferida, irmão. E de lá para cá, se não for curado, ela vai começar a cheirar mal. Você está aqui comigo? Vai cheirar muito mal. E não é por falta de que o pastor não está vendo. É que a minha voz já é comum para você. Uma vez o pastor perguntou assim para mim, cara, tu está pegando muito pesado na sua igreja, por que tu prega assim? Eu perguntei para ele assim, você prega para eles mudar ou você prega para eles voltar? Você prega para que eles mudem ou você prega para que eles voltem? Porque eu posso construir aqui um sermão para gerar lágrimas em você, para que você volte no próximo domingo dizendo que estava bom. Mas não adianta, Jefferson, ser bom e não ser verdadeiro. Você vai ser aquele que vai parar, vai comer salgadão com Coca-Cola, vai só te encher, eu tenho que falar. Ele é um veneno.
Todas as vezes que nós nos encontramos com a palavra, nós sabemos que é um grande desafio para nós. Vou falar assim porque depois diz, o pastor construiu coisa lá. Não sou disso. Tem palavras que nascem do silêncio. Todas as vezes que nós escutamos a palavra de Deus, amém, a gente tem uma posição a tomar, uma decisão a tomar. E essa decisão que a gente toma não é porque o pastor falou, é porque a palavra tem falado no nosso coração. É como eu disse, se eu estou tocando em áreas da tua vida, e vou tocar esse ano em áreas da tua vida que você não gosta, não precisa dar crédito no que eu estou falando. Então pega Tiago que diz que se você não confessar, você não vai ser curado. A Bíblia diz que se você confessar, você vai ser curado. Não está falando de salvação, está falando de ser curado. Confessar nossos pecados aos outros para ser curados, para ser sarado. A cura só acontece se você der crédito para a palavra. Não precisa dar crédito para mim, mas pega o que está aqui. Talvez eu não estou sabendo colocar de uma forma que o teu coração aceite, que os teus ouvidos sejam, amém, habilitados para isso. Mas então lê a palavra na primeira pessoa. Lê. Porque esse ano, queridos, não é um ano, amém, que eu quero que você volte para cá porque você gostou, não, porque você entendeu. Sabe o que é interessante? Porque quando a palavra fala desses 4 grupos do marinheiro, ele está falando de alguém que viajava, ou seja, que conhecia o mar, mas não tinha controle do oceano. É isso, já. Há tempestades, há lugares que a gente vai que a gente não vai ter controle. A gente precisa confiar em Deus. Gente. Sabe, aquele marinheiro que ele arruma todas as coisas para atravessar o oceano, para entregar mercadoria, mas ele sabe que ele pode ser pegado por uma tempestade, ele sabe que a vida dele por um período de tempo vai estar nas mãos de Deus. Então a nossa vida é como se fosse uma travessia mar aberto. Que a gente diz assim, coisa boa esse sol, que mar lindo, a gente tira até selfie, mas quando a tempestade começa, a gente bota o celular numa sacolinha para não olhar, e a gente diz, meu Deus, a gente dobra o joelho, a gente clama, irmão, com uma fé sobrenatural. E naquele lugar que a tua vida está totalmente dependente da fé que você tem, daquilo que você carrega. Ele é o artista da nossa vida, ele escreve. Eu acho interessante porque no meio das escritas Deus está dizendo, hoje eu vou fazer uma aventura com fulano, vou fazer que ele viva uma aventura nesse mar. Uma tempestade, Jefferson, que ele apresenta para saber se você ainda é dele. Uma fé que precisa passar pelo fogo para ver se ela é genuína ainda. Um silêncio, como eu gosto de falar, bem estendido para saber se você não vai murmurar. Ele nos permite. Todas as vezes que nós, perdemos essa capacidade de confiar totalmente a nossa vida nesse mar aberto, a incredulidade nasce, Satanás começa a alimentar e nos dar essa capacidade, a possibilidade de dizer que Deus nos abandonou. Talvez a nossa maior dificuldade hoje não é confiar, é permanecer confiante. Talvez a nossa maior luta é saber que ainda precisamos continuar denunciando uma fé, mesmo que ele não diga mais nada por um período de tempo, meses, semanas, não sei, porque eu estou no mar aberto, eu não entendo, eu estou navegando. Deus, ele sopra, amém, queridos? Mas ele está controlando o leme ali, irmãos. Tem um leme. Nós sabemos que existe, queridos, amém, essa possibilidade de a gente sentir medo, claro, quando a tempestade bate nesse barco, marinheiro. Tuas habilidades, elas perdem totalmente o controle quando o mar está muito furioso. Tem coisas que você controla, tem coisas que você não vai controlar, porque a fé precisa ser mostrada. Ela precisa ser vivida ali. E quando nós não criamos esse tipo de confiança por meio da palavra ao Senhor, amém, qualquer onda que vai batendo com esse barco, a gente cria a possibilidade de dizer que Deus nos abandonou numa jornada tão difícil. A gente diz, Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor me deixou. Capaz, irmão. Ele não te deixa desamparado. Ele não falha. Não é Deus que falha na travessia, mas o coração que recusa a confiar nele. Mesmo quando ele está segurando o leme.
Nós sabemos que quando a gente tem uma vida de confiança ao Senhor, nós não precisamos que Ele nos fale todo dia, mas quando Ele fala é o suficiente para aquele momento que eu estou vivendo. Por isso que eu acho interessante, foi o que eu construí no começo. Olha só que força tem essa palavra. Sabina, se falou conosco no passado, tem a mesma força hoje. Tem a mesma força no futuro. É uma palavra que ecoou no passado, mas quando a gente escuta no presente, parece que está sendo dita agora e sussurrando em nossos ouvidos. Porque ela é inspirada por Deus. E a graça, como disse, é como a graça soprasse em nós. Amém? A capacidade de nós sustentar aquilo que nós estamos crendo por meio da fé. Ou seja, parece que a graça ela vai contribuindo, dizendo aí, continua acreditando. Que por meio que você esteja passando por essas tempestades, é só uma tempestade. Agora não vai adiantar você ser habilidoso. Você tem que confiar. Tua habilidade, tua sabedoria, teu conhecimento não alcança. Tua razão perdeu força. É quando a razão não tem mais chão para andar, irmão. A fé se apresenta dizendo, e agora, ou eu, ou é nada. Porque até onde a razão vai, amém, me dá essa capacidade de ter segurança. Isso é interessante. Porque não adianta, irmão, eu estar aqui, tá? Ou na beira da praia, os pés na areia, dizendo eu confio no Senhor. Cara, é no mar aberto, é lá no meio do oceano. Quando não tem mais chão, e a única possibilidade que eu tenho é de olhar para o céu. E dizer, Deus, o lugar mais firme agora é os meus olhos em Ti. E para que a gente vai precisar de chão se a gente tem a fé? A fé funciona onde não há estabilidade. Porque onde há estabilidade ainda, beleza. Por isso que eu peguei essa figura do marinheiro, que é interessante, que ele diz assim, ele inicia essa tempestade, esse vendaval, mas logo depois ele acalma, e aí eles se alegram, eles confiam, eles clamam, ou seja, eles deixam de mostrar que têm a capacidade de saber gestar a tempestade. Isso é interessante, porque agora eles perdem totalmente a capacidade de produzir e de confiar em alguma coisa. Eles estão dizendo, cara, agora que essa tempestade que está dando, a gente só precisa dobrar o nosso joelho e confiar no Senhor. Enquanto essa tempestade não passa, eu preciso continuar confiando. Mas esse é o ponto que eu queria levantar com você. Ó, a gente tem medo da tempestade, não temos medo do Deus que cria a tempestade. Ó. Esse dia eu estava pensando, negócio, eu fico pensando assim. Eu disse, cara, ele inicia o vendaval e ele tem o poder de dizer, aquieta a tempestade. Eu tenho medo da tempestade, não tenho medo do Deus que tem a capacidade de criar a tempestade e diminuir ela. Ou seja, ele mesmo cria ela e desmonta ela. Ou seja, ele tem força, ele dá essa capacidade, ele dá essa permissão de que ela chegue em nossa vida. Eu não estou culpando Deus, eu estou dizendo que a minha fé tem que estar em Deus independente, porque o bom de Deus não é quando as coisas estão dando certo. O bom de Deus, ou confiar em Deus, não é quando a coisa ainda está dando certa, é quando ainda não há resposta. A gente sempre ora, e eu não estou desconstruindo aquilo, porque é uma verdade, a gente diz que Deus é amor, mas existe justiça no amor de Deus. A própria disciplina de Deus é batizada com o seu amor, ou seja, a própria disciplina de Deus é batizada com a sua vontade. Irmãos, por favor, eu quero que você crie medo, eu quero que você tema, porque temer a Deus é o princípio da sabedoria. Você tem que ir comigo? É o temor a Deus. Esse dia eu estava construindo isso com uma pessoa, está vendo? Talvez o que está faltando não é amar a Deus, é temer a Deus, porque o amor te tira da responsabilidade, porque você fica botando romantismo aonde não precisa ter. Talvez o que a gente está precisando é temer a Deus. E aonde vem o temor? Quando você começa a conhecer quem Ele é. E talvez seja esse lugar que muitas vezes a gente para nessa boda. Eu tenho medo de conhecer esse Deus. Porque se eu conhecer, eu vou mudar o meu repertório. Eclesiastes capítulo 5 diz que quando a gente se apresentar diante de Deus, a gente não pode ser de muita palavra. Ele desacelera. Eu estava falando isso para a Déia, irmão. Esse tempo todo que passou, Deus falou comigo 4 vezes, dentro do começo da jornada pastoral ali. 4 vezes Deus falou comigo. Construir isso. O Tony também disse, cara, com todo carinho e respeito, talvez é só a forma que coloca. Tem gente que diz, Deus falou comigo. Irmão, se Deus fala comigo, eu fico mal da barriga.
me dá dor de cabeça. Eu fico uma semana mal, chorando, desesperado. Deus falou. As pessoas dizem, Deus falou, como é que pode? Uma luta contra Deus, eu entro, cara, eu perco a fome, eu não tenho mais vontade, eu não tenho prazer mais nada. Parece que tudo vira cinza, parece que nada faz sentido sem Jesus. Quando Ele fala comigo, ele me traz uma beleza do celestial que para mim nada mais faz sentido. As pessoas dizem, Deus falou, como assim, irmão? Quando eu escuto, a minha carne treme. Porque o Senhor, em meio a tudo isso, queridos, olha para mim e diz, Israel, eu estou te escutando, eu estou te ouvindo, ou sei lá, a frase que ele diz para mim é suficiente. Se ele não falar mais comigo, eu estava falando isso com o Tom, se ele não falar, irmão, eu fico com aquilo que ele disse ontem, com aquilo que ele disse anos atrás, porque a mesma palavra que tem peso no passado tem força no presente. E está tudo certo, irmão. Porque a vida que eu tenho que ter, amém, é revelando fé por meio da perseverança. E se você perseverar até o fim, olha só a perseverança. Satanás não tem medo, irmão, se você vai voltar. Ele tem medo de que você mude. Seja curado, seja sarado, liberto. Se você voltar sem mudança, para ele está bom, ele está no lucro. Conseguiu. Mas quando você entende, muda, e sabe quem é Deus, e a capacidade que Ele tem de mudar a tua vida, e você se rende, amém, sem reservas, aí fica ruim para Ele, porque para Ele, respeitando, você é a desgraça que levanta, entendendo o reino. Como assim? Meu Deus, eu estou na incomodação agora. O cara que entendeu o ministério. Levantou aquela irmã. Ai, meu Deus, aonde ela fala, ela transmite amor, palavra, verdade. Aonde ela fala, ela revela esse reino de Deus. Que você seja a incomodação segunda de manhã para Satanás. Ele diga assim, olha, levantou aquele feliz agora. É brincadeira. Agora ele vai me incomodar, porque ele vai falar do amor de Deus, ele vai falar de uma fé mesmo doendo, mesmo sofrendo. E aí ele permite, faz como Jó. Eu gosto muito, né? Se fosse para sentar, eu sentava aqui e escutava a hora Jó, né, irmão? Tem um cara que experimentou dor e sabe falar de dor. Tem bagagem, é Jó. Senta aqui e escuta de Jó falar. O cara perdeu tudo e disse. Eu gosto muito dessa palavra de Jó. Que ele disse assim para a mulher. Deus dê graça para essa mulher. A mulher diz assim, por que tu não amaldiçoas esse teu Deus e não morre? Olha só o que eu estava aqui, ele está aquele. Eu fico só pensando, porque a gente cria que é a metáfora. Aquela cara. Ele dizendo, mulher, a gente aceita o bem, não vamos aceitar o mal. O mal de Deus tem amor. Nem vou entrar nesse assunto agora, porque senão você não vai entender. Ele diz assim, mulher, a gente aceita as coisas boas e não vamos aceitar o mal. A própria prova de Deus, até o momento que Ele te coloca na dificuldade, na tempestade, tem amor te acompanhando. Deus, Ele permite aquilo que Ele odeia para realizar aquilo que Ele ama. Ele permite. Ele permite aquilo que no momento que ele desanima, ele está odiando, mas ele, por meio daquilo, ele realiza aquilo que ele ama. Esse é o Deus que do começo ao fim, amém, tem tudo pronto. Por isso que ele diz assim, confie de todo o teu coração, não uma confiança que começa às 7 e termina às 21. É aquela que a partir das 21, quando o culto encerra, você vai para casa denunciando fé no estilo de vida. Porque fé não é uma boa notícia para você escutar no domingo e se alegrar. É uma instrução a qual a vida vai te pedir para te apresentar. Quando você escuta sobre fé, não é para você acreditar aqui, confiar e chorar. É para que você saia daqui dizendo, Deus, agora eu sei que a minha fé, segunda-feira, ela será declarada, proclamada. Porque eu estou em alto mar. Mas eu confio em você, Senhor. Deus sopra nas velas, com o vento, para a direção que a gente tem que ir, Gisa. Ele sopra. Eu vejo o irmão passando luto, dificuldade, muita dificuldade. Você tem que ir comigo, irmão, não está encerrando. Eu estou olhando, já estou de olho no relógio. Né? Eu vejo o irmão passando muita dificuldade. Eu disse, meu Deus, que amor é esse, Deus? Porque Deus demonstra também o seu amor por meio da disciplina que Ele aplica. A Bíblia diz que Deus disciplina aquele que Ele ama.
Tem gente aqui que Deus é apaixonado, irmão. Oh, meu Deus! Agora eu entendi, pastor. É o Deus que morre de amor por mim, porque Ele sabe o que eu tenho a capacidade de suportar nessa tempestade, nessa dificuldade. Você vai passar, irmão, vai passar glorificando, exaltando, né? Você não é o marinheiro, escuta aqui, que tem experiência aonde você enxerga a terra, ou seja, aonde você ainda enxerga o horizonte. Você é aquele cara que perdeu a capacidade de ver a beira-mar. Não vê terra, avisa, não vê nada. Você é aquele que está lá no meio dizendo: Deus, se vir luta hoje, eu continuo com a minha fé em Ti. Amém? Glória a Deus. Hoje eu só queria trazer uma palavra de reflexão para você. Vamos colocar de pé.